Boa tarde, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem, tá? Bom, hoje nós vamos estar fazendo a correção da tarefa 9 na página 137, tá bom? Então vamos lá? É sobre operações inversas. Lembra que nós fizemos a aula de operações inversas, ficou a tarefinha, então hoje eu vou começar com a correção, certo? Então vamos lá, ó. Primeiro probleminha fala assim: um número multiplicado por 2. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Eu não sei quem é, que aqui eu já coloquei a resposta. Multiplicado por 2 vai dar outro número. E subtraindo 12, subtraindo é conta de menos 12, nós vamos colocar aqui, ó. Faz de conta que eu não sei que é 34. Obtém-se 22. Aí eu vou pôr o 22 aqui. Qual é esse número? Bom, então eu vou fazer a inversa. Eu começo aqui pelo 22. Faço 22, qual é o inverso de menos 12? Mais 12, então 22 mais 12 vai dar 34. Faço a inversa, não era vezes 2? Divido então por 2. 34 dividido por 2 vai dar 17. Então o número é 17, certo? Tudo bem? Então nós usamos aqui, ó, a inversa. Eu fiz o 22 mais o 12, deu 34. 34 dividido por 2 deu 17, tá bom? Terceiro, Roseli pensou em um número. Então, ela não sabe, aqui eu já coloquei a resposta, mas nós não sabemos que número que é aqui. Dividiu por 3, então nós vamos colocar aqui na seta, ó. Dividiu por 3. Quando ela dividiu por 3, ela obteve um número aqui, que a gente não sabe qual é, certo? Em seguida, somou 13. Seguida, ó. Aí viemos aqui, somamos 13. E obtendo o número 55. E que número Roseli pensou? Então, nós vamos fazer a inversa, ó. Nós vamos começar pelo 55. Se era mais 13, nós vamos fazer menos 13. 55 menos 13 deu 42. Coloco aqui. Pego o 42. Não era divisão por 3? Qual é o inverso de dividir? Vezes. Então, a gente faz 42 vezes 3, que vai dar 126. Então, Roseli pensou no número 126, certo? Quarta questão. Maria Inês quer obter um número que, elevado ao quadrado, a gente vai colocar um quadradinho assim, ó. Nós vamos colocar assim, ó, em cima da seta. Ó. Vamos por assim. Pensou num número, que eu não sei qual é, elevado ao quadrado, tá? Como a gente não sabe qual é, coloca o quadradinho aqui em cima, ó. Aqui, ó. A gente não sabe que aqui é 8 ainda, tá bom? Então, ó, pensei num número, não sei quem é, que elevado ao quadrado faz o quadradinho elevado a 2. Obtive o número, certo? Aí ele fala assim, e que subtraindo 15, então subtraindo é menos 15, resulte em 49. Que número Maria Inês quer obter? Então, nós vamos fazer o inverso. Começo pelo 49. Se era menos 15, a gente faz mais 15, vai dar 64. O inverso de potência é raiz quadrada. Então, a gente acha a raiz quadrada de 64, né? Raiz quadrada de 64. Que número vezes ele mesmo que dá 64? O 8. Então, Maria Inês quer obter o número 8, que é o número que ela pensou. Tudo bem, pessoal? Então, aí nós fizemos pelas operações inversas, certo? Tudo bem? Bom, pessoal, nós vamos continuar, então, a apostila agora. Vocês vão na página 85, tá bom? E nós vamos continuar com as noções de desenho geométrico. Lá na página 85, tá bom? Então, olha só, ó, suas experiências. Sabendo que quando um ponteiro do relógio completa um giro ou uma volta, ele percorre equivalente a 360. Então, ó, quando ele dá esse giro aqui, ó, se fosse em horas, seria 1 hora. Mas pensando em graus, ângulos, né? Nós vamos ver que esse giro completo aqui é 360 graus. Então, ó, grifem isso aqui, ó. Um giro de um ponteiro equivale a 360 graus, ou seja, um giro completo em volta de uma circunferência, em uma circunferência aqui, é 360. Quer dizer, então, que meia volta é 360 dividido por 2, ou seja, a metade, ó, daqui até aqui, ó, começar daqui até aqui,
vai dar 180 graus, certo? Agora, determine, vou achar aqui, peraí. Determine em graus as menores aberturas entre os ponteiros de cada relógio. Vamos pensar assim, ó. Em um relógio, nós temos entre os números, ó, entre 12 e 1, nós temos 12 marcadinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas a gente sabe que o total de ângulos aqui é 360. O que a gente vai fazer para saber qual é o ângulo formado entre esse ponteiro que está no 12 e o ponteiro que está no 3? Ó, quanto que ele vai formar aqui? Ele vai formar um quadradinho aqui, ó, que é um ângulo de 90 graus. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Se o total é 360, ó, se o total é 360, vamos pegar o 360 graus, tá? Graus, dividir por 12, vai dar 30. Quer dizer que entre 12 e 1 tem 30 graus, entre 1 e 12 tem 30 graus, 30 graus. Então, quantas aberturas tem? Quantas tem de 30 aqui, ó? Entre esse ponteiro azul e esse? 30 mais 30, 60 mais 30, 90. Então, aqui tem 90 graus, certo? Então, aqui a resposta correta é só fazer. Então, o total de graus é 360, dividido por 12 dá 30. Como tem 3 aqui, ó, 3 de 30, 1, 2, 3, 3 vezes 30, 90 graus, certo? Tudo bem? Pensando assim no B, ó, daqui até aqui, só vai ter 30, ó, certo? Daqui do 12 até 1, que é essa aberturinha desse ângulo, os ponteiros em azul aqui, ó, daqui até aqui, 30 graus, ó, aqui 30, certo? E aqui tem 2, ó, 30 mais 30, 60. E aqui terá 1, 2, 3, 4, 4 vezes 30, 120. Então, aqui vocês vão colocar 4 vezes 30 graus, 120, certo? 4 vezes 30, 120 aqui em D. Porque a gente já sabe que do 12 até 1, por exemplo, tem 30 graus. Do 1 até o 2, 30 graus. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 30, 120 graus, certo? Então, pessoal, agora lá na página 86, olha só. Exploração e descoberta. O desenho é a maneira de expressar graficamente a forma de um determinado objeto e até mesmo de algumas ideias. Então, olha só, se vocês olharem aqui, ó, para esse rio, eles nos dão a ideia de uma linha sinuosa, ó. Se você olhar para essa ponte aqui, ó, os pilares são paralelos, ó, entre si, e aqui esse pilar com a ponte, a perpendicular, certo? Tudo bem? Deixa eu abaixar. Se vocês olharem aqui, ó, os trilhos de um trem nos dão a ideia de linhas paralelas, ó, essa paralela com essa. Se você olhar aqui na ponte do Juscelino Kubitschek em Brasília, temos os arcos, ó, aqui os anéis dão a ideia de circunferência, certo? Então, nós temos essa ideia, né? Nos dão a ideia e o desenho nos dão a ideia das formas. Então, ó, para determinarmos algumas formas, precisamos de instrumentos básicos, como o transferidor. Quem é o transferidor, ó? Transferidor é esse instrumento aqui, ó. O transferidor, tá? A régua, que vocês também conhecem, tá? A minha aqui é de 15 centímetros, mas vocês têm de 30, de 20. O par de esquadros, né? Aqui eu tenho um esquadro, ó. O par de esquadros são 2, esse é o de 45 graus, né? 40, 40 e 90. E tem também o de 60 e 30. E o compasso, né? Que vocês também conhecem o compasso, tá? E o compasso, certo? Ponta seca, o ponta de lápis, e assim a gente tem aí o compasso, certo? Tudo bem? A gente desde o ano passado já vinha usando, né? Então, nós vamos estudar primeiro aqui o transferidor. Então, ó, existe várias unidades de medidas de ângulos. Uma delas é o grau. Então, o grau é que mede o ângulo, tá? Então, ó, o transferidor é um instrumento que podemos usar para medir os ângulos. O graus, pessoal, então ele vai ser aqui assim, ó, 30 graus. A gente coloca uma bolinha
em cima do número para representar graus, tá? Aqui na página 87, vocês têm aí a história do grau, né? Assim temos então a história do grau. Em torno do ano de 4000 a.C., os egípcios e árabes tentavam elaborar um calendário. Eles acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra, numa órbita que levava 360 dias para completar uma volta. Desse modo, a cada dia o Sol percorria uma parte desta órbita, ou seja, um arco de circunferência de sua órbita. Neste arco, egípcios e árabes fizeram corresponder um ângulo cujo vértice era o centro da Terra e cujos lados passavam pela extremidade do tal arco. Assim, esse ângulo passou a ser uma unidade de medida e foi chamado de grau, ou ângulo de 1 grau. Logo, para os antigos egípcios e árabes, o grau era a medida do arco que o Sol percorria em torno da Terra durante um dia. Hoje, nós sabemos que é a Terra que gira em torno do Sol. Entretanto, manteve-se a tradição sob o grau e convencionou-se dizer que o arco da circunferência mede 1 grau, quando corresponde a 1/360 dessa circunferência. Então, 1 grau, é esse pedacinho aqui da circunferência, porque se a circunferência tem 360 graus, esse pedacinho de 360 graus, que é o total, ele é 1, então 1/360 graus, certo? Então, os transferidores, que nós temos aí embaixo, os transferidores são divididos em graus. Veja essa figura abaixo. Esse é o transferidor, né? Então, esse é o transferidor, certo? Que eu já havia mostrado para vocês. Na página seguinte, nós temos assim, pra gente marcar vamos para a página seguinte, né, Para nós marcarmos um grau, né? O que é o grau? Por exemplo, a trave de um gol. É sempre uma medida a outra, Ela, onde forma um ângulo, Ela formou um ângulo. Você tem igual aqui, Você tem um ângulo, certo? Por quê? Vai de um segmento de reta a outro. Essa parte delimitada aqui é o ângulo. Como a gente mede o ângulo? Com o transferidor. Como a gente pode usar o transferidor? Nós vamos colocar no centro do transferidor de vocês. Tem aqui, o centro, que é o meiozinho. Vocês vão colocar isso. Vamos supor que aqui é o vértice do ângulo, Vocês vão colocar o centro do transferidor no vértice do ângulo, que é aqui, E o início aqui, essa semirreta, o início tem que ficar sobre o zero, tá vendo? Tá vendo, Então, o centro nós vamos colocar aqui, certo? O zero tem que colocar sob essa reta e nós vamos ver dessa reta até essa quantos graus vai formar. Você sempre vai começar pelo zero. Observe que tem aqui, 0, 10, 20, 30, até chegar no 180. E tem também o inverso, 180, 170, 160, 150, até chegar no zero. Nós vamos começar a medir pelo zero, Então, olha só como vai ficar, 0, 10, 20, 30, 35. Perceba que aqui, eu cheguei, se aqui era 30, eu cheguei no 35 graus. Então, esse ângulo aqui nosso, ele mede então, 35 graus, certo? Nós marcamos então daqui, colocamos o centro no vértice, tá? Marcamos o zero sobre o primeiro segmento de reta e nós vamos até o outro segmento de reta, até chegar aqui, começa nessa reta, nesse segmento de reta e vai até na outra, até terminar aqui o ângulo, Esse é o ângulo formado. Formou então 35 graus, certo? Do zero até chegar no 35, certo? Então, esse ângulo nosso tem 35 graus, tudo bem? Esse é só um exemplo, tá? Nesse daqui, o transferidor, tá no zero, tá aqui no centro, né, do transferidor, começou no zero e foi até o 90. O 90 graus é um ângulo chamado de ângulo reto, e aqui ele sempre vai formar um quadradinho, certo? Tudo bem? Então, esse é um ângulo reto de 90 graus, tá? Depois, aqui, ele formou 10 graus. Quando ele é menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. E aqui, ele foi do 0 até o 150. Então, ele é um ângulo maior que 90. Ele é chamado de ângulo obtuso, maior que 90 graus, igual 150, né?
Então, a leitura deve ser feita na escala que se inicia com 0 graus. Nestes casos, na escala de dentro, tá bom? Então, sempre vai começar pelo 0, tá? Bom, então estudamos o transferidor, agora o compasso. O compasso vocês já conhecem, né? Então, nós temos aqui, ó. O 1, que é esse daqui, essa parte aqui, ó, é o pino que seguramos para desenhar. O 2, que é essa ponta aqui de metal, né? É a ponta seca, que fixa no papel, certo? Fixa no papel, tá? E a 3 é a ponta do lápis que faz o desenho, que é essa daqui, certo? Então, o compasso nós todos já conhecemos lá na página 89, né? Ele facilita para nós os desenhos. É utilizado na criação de desenhos técnicos ou de figuras geométricas de diversos tamanhos. Nós já utilizamos o ano passado e nós vamos voltar a utilizá-lo esse ano, tá bom? Ó, o modo correto de utilizar o compasso é você pôr a ponta seca do compasso, que é de metal, no centro que foi dado, abrir o compasso com a abertura pedida do raio e segurar aqui, ó, na haste, né, e fazer a circunferência correta aí, certo? Tudo bem? Tá bom? Ó, lá na próxima página, na 90, nós temos aí a circunferência que eu fiz para vocês, né? E a diferença entre círculo e circunferência. Circunferência, ó, é só o contorno. É só pegar o compasso, ó, e fazer esse contorno. Então, a circunferência é só o contorno. E o círculo é o contorno mais a parte interna, certo? Essa é a diferença. Então, a circunferência e círculo, tá bom? Ó, vou dar um exemplo para vocês, uma coisinha do dia a dia, real, ó. Peguei uma tampa de batom. A circunferência seria essa parte aqui, ó. Só o contorno, circunferência. Agora, o círculo seria a parte do contorno mais a região interna. Seria o círculo, tá bom? Certinho? Esse é o esquadro e ele serve pra gente fazer, pra nós construirmos paralelas, tá? E nós vamos estar fazendo essas paralelas aí no nosso nos exercícios. Essa explicação tá lá na página 92, eu vou fazer com vocês nos exercícios. Vou terminar o vídeo aqui e vou postar um segundo vídeo como demonstre seus conhecimentos.